Olá, estamos de volta ao nosso programa Crer e Pensar, nosso programa de fé e ciência, aqui na nossa Constante TV, na Igreja Batista Constantinópolis, em Manaus. E esse é um programa voltado para aqueles que querem pensar temas sobre apologética, fé e ciência, filosofia. É um programa voltado para uma fé que pensa e para uma razão que crê. E aqui conosco nosso programa, como sempre, o Dr. Jonatas Nunes. Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós temos uma pessoa muito querida para entrevistarmos. Temos aqui conosco o professor Haroldo, professor da Universidade Federal do Amazonas. Tive a alegria de ser aluno dele. Então, hoje, nós vamos ter essa presença muito ilustre. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Jonas. Obrigado, Kelso. É realmente marcante eu estar aqui nessa igreja, que faz muitos anos que eu não venho aqui, e como eu falei, foi aqui que eu me converti. Foi aqui que você se converteu. Conta essa história aí para nós, que a gente quer saber. É bem curiosa. Porque eu achava que você tinha encontrado a Cristo numa igreja presbiteriana, uma batista. Então, eu, por causa da ABU, Aliança Bíblica Universitária, eu frequentava a igreja presbiteriana também por causa que o pastor de lá, pastor Caio, na época, tá certo, tem muita ligação com a minha família, parte de mãe. Foi criada junto com a família do pastor Caio, e eu gostava muito de lá. Estava lá o pastor Caio Filho, e a mensagem dele realmente eram muito boas. Mas eu apenas estava lá na igreja e gostava de ouvir tais horas as orações. E por fim eu me dei conta que eu não era um deles. Não era um deles, embora estivesse lá, já até decorasse alguns corinhos. E então eu resolvi falar para Deus que eu ia me esforçar mesmo assim, né? Eu sabia da minha condição, mas que eu ia tentar. Podia ser que por causa de algum esforço, no juízo final, Deus falasse: olha, aquele lá pelo menos se esforçou, puxa o bichinho para cá. Sabe, eu ia me esforçar. E aí lá falaram assim: olha, vai ter um pastor americano com a esposa dele, toca um piano muito bem, vamos pregar na igreja lá do Educandos. E eu falei: quer saber? Eu disse que eu ia fazer as coisas que os crentes fazem. Eu vou. E fui. E então eu cheguei aqui e ele pregou sobre a ovelha perdida. Olha só, lembro até dos detalhes. Aqui na Constantinópolis? Aqui na Constantinópolis, né? Numa noite, nessa noite que eu vim. Pregou sobre a ovelha perdida e logo foi fazendo menção de que aquela ovelha se esforçou para encontrar o restante do rebanho, tá certo? E não foi possível, claro, ela estava perdida. Ele falou que teve que o pastor deixar as 99 e encontrar a ovelha perdida e a resgatou. Ele falou: nós temos um pastor para isso também, é Cristo. Fechei meus olhos e falei: nunca pensei nele para isso. Sempre recorrendo a Deus, Jeová até, né? Mas eu falei: por que eu nunca pedi para Jesus? Aí, com os olhos mesmo fechados, eu disse para Jesus: eu estou como aquela ovelha, não sei para que lado eu vou, me salva. Aí quando eu pensei que não, estavam já chamando as pessoas lá na frente. Eu já tinha ido lá na frente uma vez, lá na presbiteriana, e não mudou nada. Eu já fui. Mas eu saí daqui muito eufórico, porque as coisas começaram a fazer sentido demais. E como eu me congregava, né, na presbiteriana, então a minha educação teológica toda foi lá. Entendo, mas aqui que aconteceu tudo. Pois é, essa história eu não sabia, Haroldo. Que surpresa, né? O professor Haroldo é professor da Universidade Federal do Amazonas e é amigo meu de longa data. Na época da graduação, ele já estava como professor ali. E nós criamos uma amizade muito grande. Depois fui fazer mestrado em São Carlos e ele também estava fazendo mestrado em São Carlos. E graças ao Senhor, né? Foi mesmo.
Mas o professor Haroldo, ele é o professor de física, ele tem mestrado e doutorado numa área de física mais experimental. E aqui na UFAM ele trabalha com física experimental, física moderna, laboratorial, não é isso? Para os alunos, né? Para mim, a ideia que eu tenho de ti é aquele físico mesmo, que fica em laboratório, a gente no laboratório está cheio de equipamentos. Em geral, a gente encontra os professores nos gabinetes. Não, o Haroldo, a gente encontra ele lá e está no laboratório, cheio de material, sempre com alguns experimentos modernos de física. Então, é bonito. Eu mesmo tenho muitas boas lembranças das aulas dele de laboratório. Sim. A gente colocava a mão na massa, fazia os experimentos. A ideia é ver mais. Exato, via a física acontecendo mesmo, é muito legal. Sim, então... Lembro bem, marcou bastante, foi quando chegou o experimento de raio-x, né? Fomos um dos primeiros a inaugurarmos o equipamento com experimentos. Muito fértil aquele equipamento muito ali. Legal. Mas é uma honra você estar aqui conosco, professor. Obrigado. Não, realmente é uma honra mesmo. E dupla honra agora, né? Sabendo que você encontrou a Cristo aqui nessa igreja. O Evangelho brotou aqui, né? O Senhor fazendo a sua obra nas muitas igrejas, né? Isso. Mas, meus queridos, hoje a gente vai conversar aqui uma conversa sobre temas que, na verdade, nós vamos ampliar para outros programas. Não tem como esgotar esses temas aqui de maneira nenhuma. Então, é quase só uma conversinha sobre o assunto, é uma introdução a esses temas que depois nós iremos ver, ou com o professor Haroldo, ou com outros professores também, outros convidados. Hoje nós vamos falar, mostrar aqui no nosso slide, evidências que apontam para a presença de um designer inteligente. E aí tem assunto que não acaba mais, né? Sim. Assunto que não acaba mais. Inesgotável. Vamos trazer só umas 5 evidências, mas não vamos entrar em nenhuma delas com profundidade, porque hoje é mais do ponto de vista qualitativo, uma discussão. Né? Então vamos ver a primeira evidência, né, que a gente tem. E essa daqui eu já adianto que a gente não vai terminar nunca aqui, porque a gente está preparando uma sériezinha só sobre o ajuste fino do universo. Né? Uma pergunta inicial. Professor Haroldo, o nosso universo, fisicamente falando, ele é finamente ajustado? As leis funcionam direitinho? Será que tem algum traço de aleatoriedade no universo, ou é uma coisa que parece realmente se ajustar perfeitamente? Muito bem. As leis que funcionam aqui na Terra funcionam lá em Saturno. Alguém escreveu que um micro-ondas liga aqui, como também ligaria do mesmo modo lá em Saturno, por causa que são leis universais. Então, por essa razão, certo? É uma busca muito incessante por parte dos físicos, tudo que é universal. O próprio Planck, quando percebeu que a radiação do corpo negro se dava com qualquer tipo de material a alta temperatura, ele percebeu uma universalidade ali. E os físicos, os químicos também, adoram, tá certo, irem profundamente no fenômeno, porque pode ter algo universal, não é? E, portanto, algo muito mais elementar e básico por trás de variedade de formas do fenômeno. Sim. A pergunta que fica, né, é se essas leis elas poderiam ter sido criadas ou surgidas, melhor usar o termo aqui, somente por acaso, como fruto do acaso, porque nós temos uma teoria naturalista que vai dizer que esse universo é simplesmente fruto, né, de um acaso, evolução, uma evolução cega, acaso, caótica. E na criação desse universo, na geração desse universo, a partir de um ponto de densidade infinita, né, há uma grande explosão, e ali as forças são criadas, o espaço-tempo é criado, a malha espaço-temporal é criada, e aí esse universo ele se expande e dá origem a isso daqui, muito bem ajustado, mas fruto de uma explosão aleatória. Seria possível isso? Bom, o Stephen Hawking, né, famoso, ele antes de morrer, ele deu algumas palestras onde ele explicava
explicou que era possível surgir matéria do nada, né? E que, por causa das flutuações quânticas, em tudo, se você faz um buraco e coloca essa Terra do lado, você vai ter um monte e um buraco. Então, que no final isso dá zero. Tá certo? E ele disse que isso é feito, isso não precisava, portanto, da criação de Deus. Porque as próprias forças, olha só, como é que ele erra um negócio desse? As forças existentes, certo? É que se encarregam de fazer isso. E aí, meu Deus do céu, ficou a pergunta aí que ele já era para saber. E de onde vieram essas forças? Quem criou essas forças? Porque elas são tão, certo, bem definidas, a ponto de atrair Einstein demais para tentar aquela generalização, né, uma equação comum, por causa que a força eletromagnética ela cai com 1 sobre R ao quadrado, e a força gravitacional também. E ali é ao quadrado mesmo, tá certo? Eles já fizeram as contas e viram que aquele quadrado lá, ele chega até 12 casas decimais. É 2,0000 até 12 casas decimais. Então é bem redondo. Extremamente definido. Extremamente definido. E o Einstein passou o resto da vida dele, uns 30 anos, eu acho, tá certo? Tentando. Morreu com um monte de papel rabiscado para conseguir essa unificação, né? Sim. Então são extremamente bem definidas essas forças. São elas que faz surgir nêutrons, as outras partículas, os quarks e tudo mais. E o senhor, como físico experimental que é, né? Como o senhor vislumbraria as leis da natureza tal como nós conhecemos, com outros ajustes? Vamos supor, por exemplo, se a constante gravitacional fosse diferente da que nós temos, se a constante eletromagnética fosse diferente, como seria o mundo, no seu ponto de vista experimental? Eu acho que talvez pudesse existir um mundo material, assim, mais ou menos, sabe? Meio caótico, mas pudesse existir um mundo material. Entretanto, tá certo? Com esses detalhes que nós temos aqui, vivemos, tá certo? Não parece ser possível. Não parece ser possível, porque necessita de ter a atração certa entre prótons e elétrons para ter as moléculas certas, para ter, os átomos certos, as moléculas certas, o carbono, que a gente é composto também. Então, muito antes de pensar na própria existência da vida, a própria existência do universo já se tornaria completamente impossível, né? Não, é o que eu falei, né? Pode ser que um universo meio caótico, plano, pudesse acontecer, pensado, entende? Pudesse acontecer. Não vamos dizer que seria impossível. Talvez pudesse acontecer, sim. Tá? Mas dá para entender que ele foi formado para ser assim, sabe? Muito bem ajustado. Caso contrário, não existiria, tá certo? Pelo menos a gente, do jeito que nós somos. Uma astrônoma americana, né? Ela mostra num programa, né, não sei se era da Nature Geographic, mostra vários aspectos de todo o universo. E no fim eles concluem dizendo que a coisa mais espetacular do universo que existe somos nós. Então, não há nada mais espetacular do que a gente. Então até poderia existir um universo, mas provavelmente seria um universo muito sombrio, né? Isso. Eu imagino assim, se a gente aumenta em 2% a força gravitacional, e alguns cálculos que mostram isso daí, esse universo que existiria, ele praticamente seria colapsado, né? Pois é. Porque todas as estruturas... Seria instável, né? A força seria o suficiente para praticamente colapsar até as estruturas iniciais no início do Big Bang, né? Sim. Ou seja, nós teríamos um universo sem matéria possível para a geração de vida. Teria alguma coisa, né? Mas provavelmente a nucleossíntese nos primeiros momentos do Big Bang
não seria para gerar matéria como nós entendemos ela agora. Sim. Teria alguma outra coisa. Sim. Foi com 380 mil anos após o Big Bang, segundo, né, a ciência tem apresentado, foi quando esfriou o suficiente para que prótons e elétrons se aproximassem de uma forma de ligação. Sim. Antes era uma sopa, mas estava muito, muito quente. Entendeu? Então, nesse momento, a temperatura estava em 6.000 Kelvin. Veja. E o universo tinha o tamanho do nosso sistema solar. Tá? De acordo com a teoria do Big Bang, né? Então, por causa dessa força aí tão bem definida, né, força eletromagnética, e depois também a força nuclear forte e fraca, foi que começou a se juntar hélio e hidrogênio suficiente, e eles começaram a ter as transições e produzir luz. Foi quando o universo ficou luminoso. E da cor do nosso Sol, que 6.000 Kelvin é aproximadamente a cor do nosso Sol. E sabe que por essa teoria, a primeira coisa que emerge do universo é luz, né? Curioso, bem né? semelhante E haja luz. à questão do Gênesis nesse momento, né? Interessante. Eu lembro agora de Hawking também, naquele livro dele, Uma Breve História do Tempo, que ele é ateu, né? Já morreu. Mas quando eu li aquele livro, eu acho que ainda era ateu, imagina. Mas eu lembro muito de uma passagem que ele dizia assim que no início do universo o que imperava era a gravidade. Estava tudo ali dentro, né, num ponto infinitesimal. E aí lá por mais ou menos 380 mil anos, né, a luz consegue emergir das trevas gravitacionais. A luz separa das trevas. E quando eu li aquilo, eu disse, cara, eu já li isso em algum lugar. Anos depois eu vou descobrir que estava lá em Gênesis. Né? Mas era alguém que nunca considerou a Deus como algo, de fato, a ser levado a sério. Né? Tem um momento que ele fala uma frase que ele dá graças, ele diz, eu sou muito grato ao universo por ele ser como ele é. Né? Como é que alguém pode ser grato ao universo? Né? O universo é matéria. Então é bem interessante isso daí. Mas professor Haroldo, né, tem uma pergunta que a gente tem que fazer, acho que a gente vai ter que deixar para o próximo bloco, porque o nosso tempo está esgotando esse bloco. Mas será que o acaso poderia gerar isso daí, né? Esse universo tão bem ajustado? Porque essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? O Hawking vai dizer que não, as forças, né, geraram isso daí. E o que você falou, de fato, como é que forças podem ter gerado isso, né? E isso é importante. Mas vamos ver isso no próximo bloco. Continue aqui conosco, 2 minutinhos. Nós estamos de volta aqui no programa Crer e Pensar. Até mais. Bem-vindo de volta ao programa Crer e Pensar. Terminamos o primeiro bloco falando sobre o acaso, né? Será que o acaso realmente tem possibilidade de gerar uma ordem tão perfeita como nós vemos no universo? Então, nós damos essa pergunta novamente ao professor Haroldo. Muito bem. Quanto mais a gente estuda sobre a Terra, por exemplo, que é, como eu falei, ela é reconhecida como sendo o ponto mais interessante do universo. Tem buracos negros, que é como um aspirador e tudo, tá certo? E acontecem coisas lá estranhas para a gente, e a gente fica assim muito empolgado com isso e tudo, tá certo? Mas imagina comparar com uma planta, uma planta apenas. O que acontece, tá certo, com a vida, né, numa planta dessa? Um insetozinho já vai lá para cima, a complexidade. Então, na formação do nosso planeta, nós tivemos um descuido de Júpiter, né, passando por Saturno, que eles estavam invertidos antigamente, e quando ele faz uma volta perto do Sol, eu sei que termina jogando muita água na Terra. Foi isso que já
Eu ouvi, eu li. Isso é uma teoria de alguém falando, né? De onde surgiu a água na Terra. Entende? Então, porque só meteoros não é suficiente. Por mais que eles viessem assim, tipo uma esponja, encharcado de água. Cometas e cometas. Isso, ao longo de todos esses anos, não dá para encher, tá certo? O Índico, que dá mais o Pacífico, o Atlântico e tudo. Então, eles entendem isso, que o Júpiter trouxe muita água e estavam passando justamente pela Terra. Despejou. Né? Impressionante, né? Também já ouvi falar. Mas o pessoal defende isso? Sim, é uma defesa. Mesmo? É uma defesa científica, isso aí. Uau. Aceitam como... Entendeu? E também eu vi um geólogo explicando também, na televisão, né? Às vezes a gente assiste muita coisa assim, de que quando o Sol está sendo criado, certo? Ele também produz muita água. Uau. Muita água, porque você pensa, e de onde veio essa água de Júpiter? Né? Então está sendo criado muita água. E é um geólogo falando, e não é geólogo religioso. E ele falou assim, centenas de rios Amazonas estão sendo criados ali, nesse momento. Sabe? Aí você imagina como é possível, né? Porque fogo é fogo ali, o sol certo? Muito quente, né? Mas está acontecendo a síntese de muito oxigênio, hidrogênio em abundância, e aí ele fala de água, né? Então, foi muita sorte, né, da gente, assim, tá com esse planeta todo encharcadinho, para poder regular a nossa temperatura tão bem, né? Outros planetas não tiveram isso. Talvez Marte, talvez Marte. Esse Marte. geólogo não sabe muita coisa de físico-química, porque a água, quando ela chega a 2.000 graus Celsius, ela começa o processo de dissociação em nível atômico. A partir de 2.500, você não tem mais água, tem no mínimo oxigênio, né? E hidrogênio. Acima disso daí você já começa a ter separação. Entendeu? Então, com isso a gente vê, né, que acaso realmente não tem lugar para esse universo tão perfeitamente ajustado. É difícil de acreditar, é mais difícil de acreditar nisso. Mas se você te considerar, nós três somos ateus agora, vamos dizer que a gente crê no acaso. Esse universo ele surgiu ao acaso, ele não é finamente ajustado nesse aspecto que a gente entende, mas ele é ajustado por uma questão de sorte, de acaso. Rapaz, se esse universo ele é fruto de um acaso completamente aleatório, cego, não guiado, não dirigido, não planejado, nós também somos apenas acaso, né? Não tem significado, não tem nada além, não tem um fundamento para o ser, nem um fundamento para o existir. E assim as leis morais começam a ser questionadas. Sim. Por que eu tenho que ajudar o próximo? Sim. Qual o sentido disso? Se eu tenho uma vida limitada, tá certo? E que eu preciso cuidar dela. Por que eu vou me jogar no rio para salvar alguém? E o ajuste moral é uma das 5 evidências que apontam, né, para um design inteligente. Mas se a gente vive num universo fruto só do acaso, realmente moralidade está fora, mas não é só moralidade, a própria consciência. Como é que eu vou explicar o estar consciente de mim mesmo? Matéria estando consciência de que é matéria. Como encaixar o conceito de evolução na consciência, né? Aí a gente lembra daquele... Estou tentando lembrar do autor, que é existencialista, não, naturalista, materialista, que diz que o homem é fruto de um acidente e ele vive somente entre 2 esquecimentos. Antes de nascer e depois de morrer. Então ele é apenas um acaso entre 2 esquecimentos. Eu não sei como é que uma pessoa dessa vive com uma visão desse tipo, assim. O que eu sou? Eu sou só um acidente cósmico e eu só tenho sentido e nem sentido
né? Eu vivo entre dois esquecimentos. Então, eu não sei como é que uma pessoa que acredita no acaso, ela vive se for levar as últimas consequências dessa realidade filosoficamente. Sim. Porque é óbvio que tem muita gente aí que é ateu e cuida do seu cachorro, cuida do cachorro, né, ajuda o vizinho, tá certo? Pessoas que estão fazendo as coisas normalmente, gostam de leis, né, das leis governamentais para regular. Todo mundo tem medo do acaso. Imagina estourasse uma confusão dentro da sua condomínio, dentro da sua rua, como você adoraria, tá certo? Que chegasse logo a polícia e resolvesse. Exato. Então, eles vivem a vida normal, comum, tá bom? Agora, eu não sei como seria se eles pensassem na coerência de viver as últimas consequências do acaso. Né? Eu acho que foi Jean-Paul Sartre, né? Que tentou esboçar algo assim. Sartre, ele era um indivíduo altamente existencialista, né? E nesse sentido as coisas não tinham significado. Pois é. O ser não tem significado, a não ser que você o autentique todo dia, né? Então, tentou viver uma vida inconsequente e morreu de uma maneira bem feia, né? A vida final, a maneira como Sartre morre é de maneira irracional, de certa forma. O Nietzsche também, né? Nietzsche também tentou. E Nietzsche era filho de pastor. Isso que mais impressiona. Ele tentou viver a vida coerente com isso, né? Um mundo sem Deus. Um mundo sem Deus. Teve um fim trágico. Mas você tocou num ponto, professor Haroldo, que às vezes a gente não percebe, mas de fato, né? Se nós somos frutos do acaso, por que nós buscamos tanto leis que possam gerenciar o acaso? Nós não vivemos de maneira inconsequente. O universo ao acaso, a priori, deveria gerar seres, se é que esses seres seriam gerados ao acaso, que estivessem coerentes com o próprio universo em si. Mas nós temos um universo ordenado e nós, como seres humanos, nós buscamos ordem. Nós buscamos leis, nós queremos algo que dê sentido. É meio estranho você achar que o universo foi criado do nada, inconsequentemente, ao acaso, não guiado, e aparece no meio desse universo não guiado seres que gostam de leis, né? Que gostam de leis, de ordem, que abominam a sorte, o azar, né? Que não gostam da imprevisibilidade. Isso é importante, é uma coisa que a gente quase não pensa, né? E é outro ponto importante, exatamente o que o senhor comentou, né? Sobre as últimas consequências, né? Então a gente percebe que na realidade muitos não param para analisar as últimas consequências de seus pensamentos, né? De suas premissas, né? Espero que não façam, porque será desesperador se você quiser fazer isso e não tiver assim um pedacinho do seu interior aberto para a possibilidade de olhar para Deus, né? Porque deve ser muito desesperador mesmo, né? De fato. Então eu espero que nunca façam isso, porque pode envolver suas famílias ou alguma coisa mais séria, né? Francis Schaeffer vai chamar esse desespero do abismo do ser. Né? A pessoa, quando ela não tem o transcendente, ela não tem a ideia de um Deus, de um significado que vá além das aparências desse mundo, ela está lançada no abismo do próprio ser. E nesse abismo só tem trevas. Não tem jeito, você vive achando que se não há Deus, você pode encontrar um significado maior na sua vida. Se não há o transcendente, se não há o além, se não há o metafísico, também não há o significado, não há o sentido, não há planos, não há algo que a gente possa dizer, nós podemos deixar isso como um legado, porque somos só matéria. Estamos no abismo imaterial do ser, sendo só matéria. A pessoa cai no desespero. Esse é o desespero de fato, que é o desespero que os existencialistas queriam de todas as formas debelar. Porque o naturalismo vai dizer, você é só matéria, não tem mais nada além de você. É só matéria, interação entre matéria e partícula. Sim.
E aí, o que acontece? Se eu sou só isso, então eu não tenho significado. E quem é que vai levar a sério, de fato, o naturalismo? São os nihilistas. Eles dizem assim, se a vida não tem nada, nenhum significado ulterior, somos só matéria, então vamos comer, beber, né? Morramos. E vamos morrer. E os caras, o nihilismo é a única linha filosófica que os filósofos morreram cedo, né? Não sobrou muito nihilista de verdade, porque a maioria morreu aos 35 anos. Então, os verdadeiros nihilistas... Pelo menos eles foram honestos nas suas consequências. Eles tentaram levar o naturalismo a cabo. Sim. E aí lembra as palavras do apóstolo Paulo, né? Exato. Se Cristo não ressuscitou, comamos e morramos, e bebamos, que amanhã morreremos, né? E as palavras dele vão além, porque se Cristo não ressuscitou... É vã. É vã a vossa fé. Então, se Cristo não ressuscitou, então não há Deus. Não há Deus, na verdade. Porque Cristo é Deus. Então, se Cristo não ressuscitou, se ele não veio, não tem Deus. Se não tem Deus, continuamos nos nossos pecados. Então, não temos nenhuma esperança além dessa vida. Não tem nada. Comer, beber, a gente vai morrer. E aí a gente lembra de Nietzsche e outros, né, que vão dizer a morte é o único significado dessa vida. Mas os existencialistas, eles ficaram com muito medo que o nihilismo, de fato, prevalecesse. Então, o existencialismo filosófico ele vai dizer isso. Nós precisamos encontrar um sentido para a nossa vida, nem que a gente tenha que inventar um. Ele não precisa ser verdadeiro. Ele só tem que ser o suficiente para que você consiga viver um dia de cada vez. E é isso que os existencialistas chamam de autenticar-se a si mesmo. Você tem que todo dia provar que você é um homem e não uma tecla de piano. Porque essa é a ideia mesmo. Né? Por quê? Porque você é matéria. Sim. Mas, professor, tem uma coisa que o senhor falou agora, no bloco anterior. O senhor disse que algumas pessoas acham que nesse universo, o universo foi criado porque houve flutuações quânticas. E nessas flutuações deu origem ao universo. Faz sentido isso que o pessoal gosta de falar? Antes do Big Bang, então houve flutuações quânticas, isso deu origem ao universo? O que o senhor acha como físico? Existem flutuações quânticas. Agora, a gente estudando, né, e vivendo a mecânica quântica, a gente sabe que existe. A própria radiação eletromagnética, certo? Ela é quantizada. Certo? E então está bem claro assim nos cálculos essas flutuações quânticas. Mas a gente descobriu isso na matéria existente, com as suas forças bem estabelecidas, né? agindo ali, o vácuo quântico e tudo mais também. Então, isso são coisas, certo? Com matéria, com forças, partículas que trocam, se atraem, elas estão trocando partículas, certo? Isso que dá também sentido de força. Ele envia uma partícula para lá, envia a partícula para cá, e conservação do momento linear ou angular, tá certo? E aí as coisas se interagem. De forma que não dá para falar que existiam flutuações quânticas antes que houvesse essas forças. Entendeu? Então, se essas forças foram criadas pós-Big Bang, porque no Big Bang não tinha essas física, não se aplica essa lei da física que a gente usa agora, né? Até onde se espera, é tudo muito diferente, é uma singularidade, tá certo? Perfeita. E ninguém ousa dizer que alguma coisa de agora existia lá, ou antes, Então, essa afirmação das flutuações quânticas produziram, tá certo? Então, de onde surgiram essas flutuações, se elas precisam das leis das forças? Exatamente, não faz entendeu? sentido, Das né? partículas subatômicas. Flutuações então, sem as... não faz sentido isso aí. Mas é interessante, professor, porque toda vez que a gente conversa com alguém naturalista, né, que não aceita a ideia de um Deus, quando a gente pergunta assim, de onde veio o Big Bang? Porque como é que ele explodiu do nada?
Não, haviam flutuações Sempre vão para as quânticas, flutuações. e nessas flutuações quânticas houve um ponto de densidade infinita, de volume infinitesimal que explodiu. Aí é isso que o senhor está falando, mas peraí, mas antes não tinha um universo, não tinham as leis. Como é que a gente sabe que tinham flutuações quânticas? Só existiam as leis da quântica, né? Pois é, por que as leis da quântica e não as outras, né? Então, tem uma linha, né, de pensamento que diz que o universo é cíclico. Ou seja, certo? Que esse daqui, por exemplo, vai chegar ao fim, vai colapsar, certo? Vai acabar, destruir, e daí vão surgir um outro Big Bang. E que o nosso já é resultado de um universo que se acabou. Então está sempre assim. Então a questão é a seguinte: como surgiu o primeiro deles? Né? Se essas flutuações... tá bom, elas existiram porque existia um universo anterior. Isso. Então é eterno. Tem gente que defendia que o universo é eterno. Certo? Hoje já não... Bom, então a nossa conversa está muito boa, mas vamos agora para o próximo bloco para a gente continuar a nossa discussão. Vamos continuar essa discussão dos muitos universos. Dos muitos universos. Isso é interessantíssimo. Bem interessante. Mas isso fica para o próximo bloco. Fiquem ligados, daqui a pouco nós voltamos. Até mais. Até mais. Olá, estamos de volta ao nosso programa Crer e Pensar. Hoje estamos conversando de maneira geral sobre o ajuste fino do universo com o professor Haroldo Guerreiro, da Universidade Federal do Amazonas. E nesse bloco a gente vai continuar a nossa conversa. A gente estava falando sobre a criação do universo em si. Estamos falando sobre o universo Cíclico. Universo cíclico. O que é o universo cíclico, professor? Então, é que ele nasce, vive e morre. E desse defunto sai outro universo, que tem o mesmo caminho. E assim nunca para. Sempre assim. Com as mesmas leis? Com as mesmas leis. Não sei. Você está pedindo muito. Eu não sei. Mas essa é a teoria, né, do universo cíclico. Então, mas ele encolhe de novo? Então um Big vai acontecer isso, né? Exatamente, Big Crush. Expansão e contração. Que vai chegar uma hora que não vai ter mais a energia, a matéria escura, tá certo? Vai ser muito grande, e a energia escura, que é a que expande o universo, é responsável pela expansão dele, já vai estar fraca o suficiente, e ele vai começar a encolher de novo, a ponto de chegar a uma singularidade novamente, tá certo? Aí lá ele explode. Ele não precisa de Deus na jogada, não? Não, porque está sempre sendo criado assim. Então é um universo eterno. Segundo essa teoria, é um universo eterno, né? Parece aquelas ideias hindus, né? Dos ciclos eternos de criação e destruição da deusa Shiva, da destruição, e a outra deusa lá. Isso. Deus Brahma, não lembro mais. A teologia hindu, né, a gente sabe que eles precisam muito da ideia de reencarnação, de ciclo. E aí tudo passa a ter essa característica cíclica, né? Ainda que precise de trilhões de anos, mas a coisa se repete. Isso é a teologia hindu, né? E como os físicos gostam, tem muito físico que quando vai cair no misticismo vai para o hinduísmo, né? Tem aquele famoso Fritjof Capra, né? Isso. O tal da física, né? Que ele acaba dizendo que a mecânica quântica, na verdade, é uma forma científica do hinduísmo, né? Esses ciclos de criação, repetição ad eterno aí. Pois é. Então, eu acho que também por causa disso, né? E, como eu falei, e esse, assim, gosto que os indianos, né? O hinduísmo, né? Tem por números gigantescos, certo? Infinitos, faz com que alguns físicos se simpatizem, né, com algo assim, quando se trata de universo. É muito próprio. Professor Haroldo, o senhor falou dos termos que está em voga hoje em dia, mas não sei nem se estão provados.
Existe mesmo a energia escura, a matéria escura? Está provado isso hoje em dia? Porque eu já li que não está provado, é algo que indiretamente se pressupõe, mas o que o pessoal fala? O que é isso? A energia escura, por exemplo, é mais um termo, né, que se idealizou como sendo responsável ainda pela continuidade da expansão, porque não apenas ele está se expandindo, ele está acelerando, acelerando, né? Então se esperava que justamente após o Big Bang ele sai de lá com muita força e isso aí vai diminuindo a velocidade, diminuindo, né? Mas ele está acelerando. Essa foi uma surpresa muito grande quando mediu a velocidade, o espectro das galáxias, certo? Bom, então se criou um conceito de energia escura, mas não tem uma comprovação, porque se existir é a nível tão cósmico, tão macro, certo? Que só faz sentido do ponto de vista de galáxias, né? Forças entre galáxias, entre estrelas e tudo mais, ou entre filamentos, né, cheios de galáxias e tudo mais. Então não tem como se medir. E a outra matéria escura já tem mais alguma indicação. Quando se fez o cálculo de ver a velocidade das estrelas em torno da nossa galáxia mesmo, viu que era muito maior do que deveria ser. Né? E aí resultando, portanto, de uma massa muito grande. Para você ter algo orbitando em torno de outra coisa, se essa coisa for muito pesada, o que está orbitando tem que ter uma velocidade de escape muito grande, igual os nossos satélites precisam ter uma velocidade gigantesca, né, para ficar em órbita. Então fizeram os cálculos e aí uma astrônoma concluiu que havia muita energia, muita matéria não visível, certo? Nossos telescópios não viam nada, nem não visível e não detectável. Não detectável também. Isso que é mais estranho. Nem no infravermelho, nem no raio-x, nem nada. Nada. Certo? Então, considerou isso, fez os cálculos, achou que era tanto por cento, um valor realmente muito grande. E também se percebeu, em algumas situações, que a luz interagia com isso. Né? Interagia, porque é matéria, né? Sim. Então Einstein mostrou que, até foi feito isso aqui em Sobral, né? Que a luz passando por um astro muito massivo, ela desvia. Sofre desvio, né? Então se pensou nisso como lentes gravitacionais, aonde a luz vem e faz o que faz numa lente comum, certo? Curvada, né? Ela sofre refração. Daí se pensa que a matéria escura causa isso também. Mas também ainda não se detectou, né? Esse desvio da matéria escura. Ainda não se, que eu saiba, não mediram ainda isso. Que eu saiba, é estranho, né? Eu acho que isso parece, eu até falo para os meus alunos, no tempo do éter, que era aquela supostos fluidos que preenche tudo, preenche todo o universo, tá certo? E que, portanto, era responsável para a luz se propagar do Sol até aqui. Era uma perturbação que acontecia nesse meio. Então foi feito várias experiências e essa é a experiência mais famosa que teve, mostrou que não era, não teve resultado. Foi o resultado frustrado de uma experiência mais famosa que aconteceu, foi com Maxwell Morley, né? Isso. Mas ele foi muito sábio. Ele não disse que não existia o éter. O éter, exato. Não é? Ele disse, tá certo, que se ele existe, o efeito dele sobre a luz é desprezível. Desprezível. Indetectável. Indetectável.
Então, só se conhece a matéria escura em termos de seus efeitos, né? A Isso. matéria e energia. Quer dizer, se pressupõe Se que ela pressupõe, na existe, verdade, existe, né? né? Porque parece que deveria ter muito mais energia, mais matéria no universo do que se do detecta, que né? o que se detecta. Isso. E é uma quantidade gigantesca de matéria que falta, né? Na galáxia parece que era 60%. Pois é um absurdo isso daí. 60% da Mais massa da metade da do que a massa, gente conhece. da galáxia, e a gente não detecta isso daí. Pois é. Eu vi uma impressionante. charge assim, nós chegamos agora a provar a matéria escura, estamos teorizando a matéria escura, que ela não é detectável, e estamos chegando à conclusão que não faz a mínima diferença para o universo, já que ela não é detectável mesmo, né? Mas em inglês era uma piada, né? Usando os termos assim, a matéria que não faz sentido, então os meios não conseguem atingir esse sentido, então não faz sentido em teorizar sobre ela. Sim. E é estranho isso daí, mas parece que falta mesmo no balanço material gravitacional, falta alguma coisa, né? Ou os nossos modelos estão errados, Errados, né? ou isso, né? Mas ninguém tem coragem de falar uma coisa dessa. Sim. É mais fácil deixar matéria escura ali e tentar explicar em termos dela, né? Para mim, a energia escura é mais complicado. Mais Mais complicado ainda, ainda. Porque a energia a gente consegue detectar em algum aspecto. Está no espectro de algum lugar, né? Tem uma energia que não está no espectro, então. Mas as pessoas aceitam isso daí. Você falou então do universo cíclico, eu já li sobre o universo bolhoso, né? O universo ele surge no Big Bang como uma bolha que infla, mas é como quase um cactozinho, né? Vai surgindo pequenos brotos naquele caule ali, né? Que são outros universos bolhosos, né? Mas todos ligados entre si com a mesma linha. Não é o multiverso. O multiverso do multiverso, né? N universos, Já cada um com agora, seu né? próprio, já agora com seu próprio Big Bang e tal, pode até estar ligados pela quântica em algum jeito, mas Não, e que existe uma representação nossa igual. igual. Lá, né? Lá também, no mesmo universo, mas assim, algumas coisas diferentes, né? Você sabe que a ideia do multiverso começa com aquele problema do colapso da função de onda, né? Lá da quântica, né? Sim. Que Hugh Everett III escreve uma tese de doutorado, e nessa tese ele diz assim, olha, uma forma de nós entendermos o colapso da função de onda, a ideia de função de onda, gente, aqui em quântica, todo sistema quântico ele pode ser caracterizado por uma função de onda. E ele pode ter vários estados ocorrendo ao mesmo tempo, só que só tem um. Quando um estado permanece, os outros somem, colapsam. O problema é que em física a gente não consegue explicar matematicamente o colapso de uma função. Tem vários estados possíveis. Um estado permanece, é aquela história do gato vivo o outro, né? O que acontece com isso? Então, Hugh Everett ele vai dizer isso daí, olha, é possível que quando um estado quântico aqui permanece, o outro que colapsou ali aparece no outro universo. Então começou com essa brincadeira. E ele escreveu isso numa tese de doutorado, então colocou isso como algo real. Mas é um exercício de física, um exercício de filosofia. Tanto é que depois esse cara sumiu, né? Ganhou força depois, né? E tá até hoje aí. Mas teve gente que acreditou naquilo. Mas não, a ideia é interessante, porque aí... Explica algumas coisas. Não tem essa história de Deus também na jogada. O universo, ele sempre existiu, sempre vai ter uma possibilidade não zero de ter um universo igual ao nosso. Um multiverso. Parece mais assim, como se estivessem procurando uma justificativa e finalmente encontraram ali. Tá aqui, ó. Encontramos uma justificativa para explicar a não existência de Deus, né? Em outras palavras, é basicamente isso. Agora é o seguinte, vamos pensar também um pouquinho. Nós vivemos e cremos numa realidade que tem como se fosse assim, dois ambientes, que é o universo físico criado e o universo de Deus, o céu. Não o céu que a gente vê, Sim. certo? Mas é o que C.S. Lewis disse o seguinte, o céu
é um lugar que, se você pegasse um foguete muito rápido e viajasse para sempre, nunca chegaria lá. Então é outra dimensão. Outra dimensão. Né? Então nós cremos assim, é assim que se apresenta na Bíblia, certo? E até vivendo num outro tempo. Né? Um outro tempo. Lá é a eternidade. Quando a gente fala dimensão, lembra muito física. Eu acho que é melhor usar o termo plano de existência. É outro plano de existência, né? Sim, sim. Uma coisa que está além desse daqui, né? Eu estava lendo em Apocalipse, né? Quando vão abrir o 7º selo e faz um silêncio de meia hora, né? Meia hora no céu. Isso é uma coisa que chama atenção, porque normalmente quando vai vir às vezes uma grande, já ouvi falar, o pastor Frederico falou uma vez, no interior, quando ia vir uma terrível tempestade, ele falou que de repente fazia um silêncio na mata muito grande, os pássaros paravam de cantar, os bichos paravam, certo? Daqui a pouco pode se preparar que algo muito poderoso estava chegando, muito perigoso. Então, é interessante essa similaridade em Apocalipse, porque é justamente o 7º selo. E eu fiquei pensando, meia hora deles lá é igual a meia hora da gente aqui? Deve ser um relógio diferente. Sim. Entendeu? Mas João imaginou, acho que uns 30 minutos, mais ou menos aqui, né? Então nós vivemos assim, né? Tem aqui o nosso universo físico, mas tem, tá certo? Um outro, como é, que é o que você falou? Outro plano de existência. Outro plano de existência, que esse é o que comanda tudo. É de lá, que é do trono, já pensou? Lá tem um trono. João disse que foi transportado até o céu, em espírito, né? E ele falou, eu vi no meio um trono e alguém sentado nele. Sabe? Alguém sentado nele. Então, nesse lugar, ele que comanda realmente todas as coisas. Ali, sim, é que está a verdadeira realidade. Aqui, nós somos resultados, tá certo? Da criação e tudo. A gente imagina realidades, né? Que elas até mudam com o tempo, mas de lá sai, de lá que é a verdadeira realidade. Olha, gente, essa conversa ela não vai ter fim, porque está boa demais aqui, né? Muito profundo. A gente começa com o universo, começa a falar sobre evidências do universo, a gente nem saiu do ajuste fino. Começou com o acaso e agora já estamos no plano, em outros planos de existência. Temos que avançar, desculpa. Não, pelo contrário. Excelente. É excelente essa discussão. Meus queridos, nós estamos já finalizando o nosso programa. Nós tivemos aqui a grata presença do professor Haroldo Guerreiro. O professor Haroldo, ele não é só um professor, ele é um cristão firme, é alguém que, por muitas vezes na minha vida, veio na minha sala e trouxe aquela palavra que eu precisava ouvir, e ele é sempre quieto desse jeito aí. Mas não se enganem, não. É uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço, né? Um dia ele vai ter que contar aqui todas as histórias engraçadas que ele conhece. Um homem de Deus, um físico experimental, e isso para mim faz muita importância, é muito importante. E eu queria pedir, professor, que o senhor terminasse com uma palavra para nós, para o pessoal que está olhando, nos ouvindo, né, em relação ao que nós podemos pensar sobre isso tudo. Bem, eu estava aqui pensando, quando a gente estava falando do ateu e do existencialismo, né? Eu estava pensando que existem pessoas, e são muitas, que elas não querem Deus porque Ele é do jeito que é. Ele se intromete na vida. Ele pede coerência, pede justiça, né? Então, a pessoa quer viver a sua própria vida e ser seu próprio rei, seu próprio Deus. Nietzsche, por exemplo, ele disse que se os deuses existissem, certo? Ele ficaria muito frustrado, porque ele gostaria de ser um deles também. Esse é um motivo, tá certo, de muita gente se afastar da possibilidade de entender Deus. Que bom.
Então, muito obrigado mais uma vez, professor, pela sua ilustre presença. E finalizamos aqui mais um programa, Crer e Pensar. Agradecemos a audiência de todos vocês e fiquem conosco para os próximos episódios. Fique conosco. Crer e Pensar, um programa para uma fé que pensa, para uma razão que crê, e hoje com o professor Haroldo Guerreiro. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês.